Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O Senhor nos diz que haverá um colapso mundial, haverá um abalo muito grande em decorrência de várias espécies de pragas, de doenças, de enfermidades, aonde nem mesmo a estrutura que os governos dispõem para atendê-los não dará conta de atender. O Senhor me diz que até mesmo os países que estão guerreando terão que cessar a guerra por conta dos seus soldados ter que ajudar neste colapso. Na verdade, no mundo inteiro haverá grande baixa da humanidade, nunca vista antes em todo o mundo. Nem mesmo as guerras que tiveram ceifaram tantas vidas como vai ser ceifado. E tudo resultado da própria ignorância da humanidade, do embrutecimento do coração que não dá ouvidos ao Criador, que disse: "Este é meu filho, que me regozijo e fazei tudo o que ele disser." Pois estão sempre obstinados num coração para estarem trazendo maledicência, a rejeitar a verdade, estão sempre colocando outros fundamentos. O Senhor não precisa de mais tempo para conhecer a índole humana. O seu espírito procura convencer a uma briga constante e o ser humano não dá ouvidos ao seu espírito, mesmo sendo convencidos do seu mal, não se arrependem e preferem continuar na maledicência. Haverá mortes que nem mesmo as vossas riquezas poderão salvar, seja seus filhos, suas filhas, mas para aqueles que nele depositam a confiança, nenhum de vós se perderá, assim nos ensina o Senhor. E Ele é aquele que faz uma justiça tão grande sobre a terra, que é quando nos tempos de Faraó, aqueles que estão segundo o Senhor, nada se perde e está sempre a multiplicar. Mas aqueles que o rejeitam, assim como nos tempos de Faraó, as pragas atingiam as suas lavouras e não atingia daquele povo. Os animais dos povo de Faraó morria e do povo de Deus estava de pé. Vai ser algo que vai ser conhecido entre aqueles que estão no temor, que é o princípio da sabedoria, assim como aqueles que rejeitam serão envergonhados sobre toda a terra. E muitos dirão: onde está o seu Deus? Porque muitos destes zombaram daqueles que outrora estavam no deserto e zombavam da fé, dizendo: aonde está o seu Deus? E assim, na verdade, agora aqueles que zombavam serão zombados, e muitos dirão: aonde estão os seus deuses?
vós que clamavam por seus barros, por seus ídolos, para suas estátuas de sal, vós que eram direcionados por mãos humanas, aqueles que eram direcionados por falsos, por enganadores, espíritos adivinhadores, o buscarão e não os encontrarão, porque nem para eles terão mais segurança. Muitos serão sepultados, muitos definharão como pó na terra, num leito de cama, na enfermidade, altas temperaturas, febres, pestes, fome sobre toda a terra. A guerra cessará por um tempo e depois volta a perseverar, porque não há paz para o mundo enquanto o mundo não reconhecer aquele que é a paz, enquanto o mundo não se prostrar diante daquele que é o grande eu sou. Mas por um tempo cessará por conta deste grande abalo, e depois retornará em mais um tempo. E enquanto não se prostrarem diante de Jesus Cristo, não haverá paz sobre a terra. Haverá também grandes abalos, assim como está tendo na economia, nas bolsas de valores, desvalorização das moedas locais, grandes percas para países da Europa, da Ásia, a África, segundo extrema pobreza. Ainda haverá muitos ais sobre a terra, assim nos diz o Senhor. Abalos na economia na América do Norte. E assim o Senhor está a proceder. Temei e tremei diante do Senhor. Haverá também grandes abalos sísmicos, vulcões em erupção. Tragédias continuarão como chuvas de saraiva, como larvas de enxofre, prédios sendo destruídos por abalos sísmicos, grandes temporais. O Senhor me mostra muitas torres de energia sendo derrubadas pela força do vento. Regiões como vizinhos do Brasil, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, grande destruição nestes lugares, assim nos diz o Senhor. Temei e tremei, porque grande é a ruína e destruição para aqueles que se opõem à verdade. O povo está como no tempo de Noé, bebendo, comendo, dando de casamento, e aqueles que advertem, eles riem e debocham daqueles que falam, mas estão debochando e rindo daquele que está nos utilizando com graça e sabedoria, e lá do alto ri com desprezo de vós. Assim vos diz o Senhor.